Agora está na hora de ouvirmos o que o Senhor preparou para nós através do pastor César. Graça e paz, irmão. Semana passada, nós lemos o texto de Apocalipse, capítulo 6, versículos de 1 a 17, e nós consideramos, basicamente, até o versículo 11. E eu disse que nós estamos fazendo isso de forma didática. Eu hoje já não tenho certeza que a didática que eu usei foi a melhor. Talvez se nós tivéssemos esgotado o capítulo 6, ficaria mais fácil, mas eu queria enfatizar, por isso eu optei por esta didática. Mas, novamente, nós vamos ler os versículos de 1 a 17, para não fugirmos daquilo que foi proposto pelo texto escrito por João. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi, então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar, a espada, a fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é
que pode suster-se. Oremos. Soberano Senhor, mais uma vez nós clamamos por Tua graça. Durante todo esse culto, esse foi o nosso clamor. Que o Senhor tivesse misericórdia de nós, e mesmo tendo nos dado esta bendita oportunidade de nos reunirmos como família, como igreja do Senhor, neste lugar, nós ainda somos levados pelo nosso próprio pecado a não compreender com clareza Tua palavra, senão pela obra do Teu Espírito Santo. E a nossa súplica nesse momento é exatamente isso, que o Senhor possa usar de graça redobrada sobre nós e nos fazer entender, iluminar a nossa mente, para que nós possamos compreender Tua palavra e modelar, moldar a nossa maneira de viver de acordo com aquilo que a Tua palavra prescreve, nos ensina, orienta e nos conduz. Porque sem isso, Senhor, nós não podemos dizer para as pessoas que vivemos o Teu Evangelho. Por isso, ó Deus, e essa é a nossa intenção, é proclamar este Evangelho, é dar um bom testemunho do Senhor nos colocar, e é por isso que nós pedimos, que o Senhor possa nos fazer olhar além das aparências, olhar pelos olhos da fé e crer nas promessas do Senhor. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos num mundo muito complicado, meus irmãos. Acho que todos nós concordamos com isso, né? Não é fácil, não é brincadeira o que acontece conosco no nosso dia a dia. E muitas das vezes somos impactados pela noção da impunidade. O que gera, isso tem levantado bastante discussão no meio acadêmico e também entre os filósofos, sociólogos e cristãos, de um modo geral, que isso tem gerado na vida do brasileiro, para não falar da vida do ser humano espalhado pelo mundo, uma condição muito desagradável, que é a impressão de que ser piedoso, ser honesto, ser uma pessoa justa, está errado. O certo é a gente ser contrário disso, ser desonesto, ser violento, ser arrogante. Porque parece que essas pessoas não são punidas, não são pressionadas de alguma maneira a mudarem. Essa impressão de impunidade que nós temos tem confundido a gente muitas das vezes. E, na verdade, nem sempre a gente pode ver um Will Smith tirar satisfação da frente do mundo inteiro com o Chris Rock, que estava ridicularizando sua esposa. Um tapa daqueles. Muito criticado, a gente não está aqui validando a violência, né? Não é esse o objetivo, mas, de repente, ninguém esperava que houvesse uma atitude tão desagradável e uma reação tão presente, porque nós estamos acostumados a vermos pessoas desagradáveis, pessoas desonestas, pessoas arrogantes, pessoas pérfidas, não acontecer nada com elas. Então chocou o mundo, e nós ficamos boquiabertos. E se você pensar que isso é uma novidade, você está enganado. Asaf, o mestre de canto do tempo de Davi, ele compôs um salmo, Salmo 73, exatamente com essa reflexão. Ele, se você ler o Salmo 73, você vai perceber isso. Ele está declarando ali que ele ficou durante algum tempo boquiaberto com
a diferença que ele estava vendo entre o ímpio e o pio, entre o injusto e o justo. Porque, para ele, na visão dele, naquele momento, os ímpios nem pareciam mortais. Eles falavam contra Deus, falavam contra os homens e nada acontecia com eles. Eles eram ricos, poderosos e continuavam ricos e continuavam poderosos. E ele diz: parece que não vale a pena ser justo. Parece que não vale a pena ser honesto. Parece que não vale a pena obedecer a Deus. Até o dia em que ele vai para a casa do Senhor, no templo, e começa a pensar o que vai acontecer com estes injustos quando eles morrerem. Foi isso que despertou Asaf, que o fez voltar e pensar: vai valer a pena, como nós cantamos, né? Vale a pena obedecer a Deus. Porque no fim, no dia do juízo, os ímpios não terão como escapar. E é exatamente isso onde nós paramos na semana passada. Nós temos que discutir hoje o sexto selo, a abertura do sexto selo, porque quando o Senhor, João foi levado até o céu e ele vê aquela visão maravilhosa do trono de Deus no centro, cercado pelos querubins, cercado pelos anciãos, cercado pelos anjos, arcanjos e tudo mais, cores diversas, o trono, alguém sentado nesse trono que está no centro dessa visão toda, e o Cordeiro, o Cordeiro é o único digno no céu, na terra e debaixo da terra, de tomar o livro da mão daquele que está sentado e abrir este livro, rompendo os selos. E aí, a capítulo 6, começa a abertura dos selos. O primeiro selo, nós vimos semana passada, anuncia aí o evangelho sendo pregado, vencendo e para vencer. Esse cavalo branco sai na frente e ninguém pode com ele, porque ele vai alcançar toda a terra. Mas, na sequência disso, ou no encalço desse cavalo branco, vem o cavalo vermelho. E esse cavalo vermelho é aquela inquietude, aquela perseguição velada, aquela forma em que o mundo tenta sufocar a igreja e provocar guerra entre a família, porque um agora recebe Jesus como Salvador e o outro não, e começa a haver discórdia, até mesmo morte nas famílias, na sociedade. Aqueles que eram amigos agora deixam de ser amigos e se tornam agora inimigos. Mas na sequência disso ainda vem o terceiro, é quebrado o terceiro selo, e surge então um cavalo cavalo preto, um cavalo preto. E esse cavalo preto vem exatamente com a fome, com a carestia, com a dificuldade que vai acontecer principalmente para os cristãos. O mundo tentando cercear a pregação do evangelho, privando esses cristãos de bens, de condições de vida. Por isso o azeite e o vinho são deixados de lado, porque são os bens daqueles ricos, daqueles poderosos. E o quarto selo é quebrado então, e aí aparece o quarto cavaleiro, né, montado num cavalo amarelo, que vem com a mortandade. O nome dele já diz tudo, é morte. E ele vem seguido aqui do Hades, né, do seu escudeiro, que vem para confirmar a morte desses cristãos, uma perseguição feroz, cruel, insana, que vai atrás dos cristãos para impedir este evangelho. Quando o quinto selo é aberto, pausa, porque agora é um lugar de calma. Debaixo do altar estão aqueles que morreram por causa da pregação do evangelho. E eles levantam um clamor diante do Senhor. O Senhor não vai fazer nada?
Até quando temos que esperar? E é-lhes dado vestiduras brancas e paciência para aguardar, porque é preciso completar o número daqueles que ainda haveriam de morrer. E aí então abre-se o sexto selo, e o sexto selo é na sequência, portanto completou-se o número daqueles que tinham de morrer, e é-nos narrado aqui o tribunal, o juízo, o dia do juízo final, o juízo sobre o mundo. Interessantemente, o que João vê é, em primeiro lugar, nesse dia do juízo, haverá cataclismas. O sol enegrecido como um saco de crina. Aqui a ideia é de total escuridão. Breu total. Segundo, lua em sangue, totalmente vermelha, diferente daquilo que nós estamos acostumados. Estrelas precipitando-se sobre a terra como chuva de figos verdes. O céu enrolado como pergaminho, totalmente diferente. Montes e ilhas movidos dos seus lugares. Tudo isso, cataclismas acontecendo. Nesse dia de juízo, nada será como antes. Será um dia totalmente distinto dos demais dias que o mundo inteiro, desde a criação, experimentou. E mais diz, nesse dia haverá um mundo amedrontado. Reis, grandes, comandantes, ricos, poderosos, escravos, livres, todo mundo com medo. Todos os tipos de pessoas agora correm, tentam inutilmente se esconderem, porque eles sabem que chegou o dia da ira, que o Cordeiro chamará para acertar contas. O mundo clama, caiam sobre nós, esconda-nos. Porque ele sabe que tem alguém sentado no trono, e esse trono agora é um trono de juízo, um trono de julgamento. O dia da ira, o dia do Senhor chegou. E Deus julgará a terra, e todos terão de prestar contas perante Deus. Não sei se você está familiarizado com essa proposta bíblica. E eu queria, hoje, por isso didaticamente eu queria separar, exatamente para a gente gastar um pouco mais de tempo sobre esse conceito. Porque, na verdade, me parece que nós perdemos a visão do dia do juízo. Sinceramente, eu tenho percebido que nós estamos muito preocupados com as coisas do presente. E perdemos a visão de que um dia teremos de prestar contas. Todos nós, todo ser humano, desde Adão até o último, terá que passar pelo grande trono branco, o dia do juízo. João vai voltar a esse tema no decorrer da sua carta, no decorrer do seu livro, melhor dizendo. No Apocalipse, voltará a esse tema várias vezes. Mas é preciso que você tenha já no seu coração, na sua mente, esse conceito bem firmado. Então, voltando-nos para as Escrituras, eu queria chamar sua atenção de que esse não é um evento apenas apocalíptico. Não é um evento apenas descrito no livro do Apocalipse, isso que eu quero dizer de apocalíptico. Não é só aqui que se fala sobre isso. Desde o Antigo Testamento, Novo Testamento, toda a Bíblia nos fala sobre o dia do juízo. No Antigo Testamento ele é chamado de o dia, o glorioso dia, o dia da vingança, o dia do juízo. No Novo Testamento é o dia do Cordeiro, o grande dia da ira, o grande e terrível dia. Ou seja, essa esperança de que nós teremos que passar por um juízo final
não é coisa do João no Apocalipse. Os crentes no decorrer da história sempre esperaram por esse dia, que para uns será um dia glorioso, e para outros será um dia vergonhoso, terrível. Alguns passarão por esse dia felizes, mas outros tentarão se esconder e fugir inutilmente, porque não tem para onde fugir. Porque chegou o dia da ira do Cordeiro. A certeza do juízo é uma coisa que precisamos ter em nossa mente. Israel esperava por isso. Isaías fala disso. Jeremias fala disso. Ezequiel fala disso. Ageu fala disso. Daniel fala. Os profetas, eles anunciavam um dia de juízo. Que, mesmo aparentemente os ímpios vencendo a batalha, mesmo aparentemente as pessoas sendo impunes aqui, por causa de uma justiça corrupta, de uma justiça imperfeita neste mundo, eles terão que prestar contas diante do Altíssimo. O Novo Testamento, essa é uma esperança não só dos pais de Israel, dos patriarcas, dos profetas, mas também os crentes todos. Os evangelistas, os 4 evangelistas falam de um dia de juízo. Porque Jesus ensinou aos seus discípulos que haverá um dia sim, onde esta realidade que nós conhecemos se acabará. Paulo fala isto em algumas das suas cartas. O autor de Hebreus nos ensina sobre o dia do juízo. Tiago na sua carta, Pedro na primeira carta e levemente na segunda, né? Faz uma menção na segunda carta. Judas na sua carta. Ou seja, há uma esperança importante no dia do juízo, que nós não podemos perder de vista, sob o risco de cairmos no engodo dos ímpios. O inimigo, o diabo, tem tentado roubar isso de nós, para que nós não vivamos piedosamente, porque já que não vamos prestar contas a ninguém, já que ninguém vai ficar sabendo, já que as coisas só valem se as pessoas souberem, podemos fazer o que quisermos. Mas isso é um laço. Porque Deus a tudo vê. Mesmo aqueles que fazem escondidos, no anonimato da internet, subornam, matam, escondem, Deus está vendo e cobrará no final. Essa é uma esperança que todo crente precisa ter. Deus julgará com equidade. A palavra nos diz que Deus fará uma separação entre as ovelhas e os cordeiros. É uma figura de linguagem, né? As ovelhas são o povo de Deus, os redimidos, os comprados pelo sangue de Cristo. E os cabritos são aqueles que não foram comprados, mesmo que eles frequentem igrejas, mesmo que eles sejam religiosos, mesmo que eles tenham um discurso bonito, sejam filósofos famosos, de qualquer maneira, eles nunca passaram pela transformação para se tornarem ovelhas. E Deus, nesse dia do juízo, fará esta separação. O que aos nossos olhos pode não ser fácil fazer. É preciso, e Jesus advertiu que Deus julgará com justiça, exatamente porque Ele sabe exatamente quem é dele e quem não é. E não cabe a nós fazer esse tipo de juízo. Quando Jesus faz a ilustração
do joio e do trigo, ele diz que não é para a gente separar, porque senão a gente acabaria confundindo um com o outro. Mas Deus sabe quem é joio, Deus sabe quem é trigo, e Ele separará os dois nesse dia. Deus julgará imparcialmente. E a sua sentença será justa. Porque Ele sabe verdadeiramente o que é e o que não é. E é isso que eu acho que nós acabamos perdendo, porque nós estamos muito acostumados a viver de aparência. Nós gostamos que as pessoas pensem que nós somos alguém que nós não somos. E a gente tem todo um malabarismo que fazemos para que as pessoas nos vejam como a gente quer iludi-las a nos verem. Mas ninguém sabe o que está no meu coração. Só Deus. E Ele vê as minhas intenções. Às vezes nós disfarçamos bem algumas coisas, algumas atitudes, algumas palavras, mas a nossa intenção, a nossa vontade era outra, diferente daquela que nós deixamos transparecer, e Deus está vendo. Deus julgará e emitirá a sentença com justiça. Nenhum pecador será inocentado. Nenhum. Todos os nossos atos maus deverão ser punidos, porque Ele é justo. E a Bíblia descreve, de maneira bem interessante, principalmente no livro de Apocalipse, agora mais voltado para o livro do Apocalipse, que nós receberemos nesse dia galardões. Recompensas. Galardões é a palavra para recompensas em português, né? Teremos as nossas recompensas de acordo com as nossas vidas. Como será essa recompensa? Não está claro nas Escrituras. Não sabemos. Alguns usam a ilustração, vai ser uma mansão, né? Serão casas que vão ser dadas para nós. Se você for uma pessoa bem piedosa, bem justa, bem fiel, bem honesta, você terá uma mansão lá. Mas se você foi uma pessoa mais ou menos, que viveu aqui, não ligou muito para essas coisas, vai ter um casebrezinho ali, talvez morando debaixo da ponte. Não dá para falar que é assim, a Bíblia não diz que são moradas. Tá? Alguns dizem que cada um vai receber uma espécie de um diadema, de uma pedra preciosa. Então, alguns terão várias pedras preciosas e outros vão ter algumas pedras, poucas pedras preciosas, por causa dos seus galardões. Porque agiram mais, foram mais fiéis, enfrentaram mais dificuldades sem esmorecer, e outros já esmoreceram, já foram menos fiéis e etc. e tal. Não dá para dizer que é assim também. Não sabemos como será, mas isso está claro. Cada um receberá de acordo com as suas obras. Então, e aí os teólogos conseguem enxergar aqui no livro do Apocalipse, e trazem para a gente essa noção de que esses galardões não é só para aqueles que receberam a vida eterna em Jesus Cristo, mas também para aqueles que foram para o inferno. No inferno haverão galardões. Alguns sofrerão mais do que outros no inferno. Então, mesmo que aqueles que estão morando debaixo da ponte no céu, está melhor do que aquele que tem uma mansão no inferno. Porque, de qualquer maneira, será sofrimento sobre sofrimento para sempre. E, claro, para ser justo, aqueles que foram mais cruéis, mais ímpios, deverão sofrer mais do que aqueles que foram menos ímpios, menos cruéis. Porque a equidade do juízo é uma característica do dia do juízo. Mas todo mundo receberá
de acordo com as suas obras. E tomara Deus que você esteja aí pensando, estou perdido, porque eu não tenho como escapar, eu não posso fugir, mesmo que eu clame para que os montes caiam sobre mim, eles não poderão me esconder desse dia, e eu não tenho nada para apresentar diante de Deus, e eu direi para você que você está certo, não mesmo. Porque a única forma de fugir, ou melhor, não de fugir, não dá para fugir, mas de ser beneficiado nesse dia, e enxergar esse dia como um dia glorioso, é ter recebido Jesus Cristo como seu único Salvador. É o único meio. Porque Deus, sendo justo, tem que punir o pecado. E eu e você sabemos que nós somos pecadores. E Deus tem que punir o pecado, o nosso pecado. Como Jesus Cristo morreu em nosso lugar, Deus puniu o nosso pecado em Cristo. E essa é a única razão pela qual nós não recebemos o galardão infernal, não somos mandados para o inferno, a sentença não é contra nós. Porque Cristo assumiu a culpa dos nossos pecados. Então, uma vez salvos, uma vez redimidos, uma vez transformados, esse dia é um dia glorioso, onde os nossos males, as nossas lutas, as nossas dificuldades terão chegado ao fim. Esse será um dia em que os cristãos tanto esperam, desde o início, desde o começo da pregação sobre a redenção lá em Adão, nós aguardamos esse dia do resgate final, feito pelo nosso Deus em Cristo Jesus, com a volta do Cordeiro. E mais, uma outra coisa que você precisa guardar no seu coração, é a ordem do juízo. As Escrituras nos falam de que nesse juízo haverá uma ordem. Há eventos pré-juízos, o juízo, que são a incredulidade, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, reações da natureza, surgimento do abominável. Tudo isso são questões que são levantadas pelas Escrituras, que nos falam que isso tudo está antecedendo esse dia final. Haverá eventos no juízo, a ressurreição dos mortos, todos os mortos, bons e maus, ressurgirão, a transformação dos corpos, a prestação das contas e as sentenças proclamadas. Céu e inferno. Se céu, galardões celestiais. Se inferno, galardões infernais. E eventos pós-juízos. Novos céus e nova terra. Viver para sempre com o Senhor, livres finalmente do pecado. Lago de fogo e enxofre. Sofrimento eterno e constante por toda a eternidade. Ou seja, esse dia, esse sexto selo, marca o fim. Marca o dia em que acabou a luta do cristão. A luta daquele que estava sendo perseguido, que estava sendo acossado, estava sendo maltratado, acabou. Finalmente, o nosso Deus veio nos buscar. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, João, aqui, nos apresenta esse quadro da história para reforçar em nós olharmos para o trono. De tudo isso narrado até aqui, você tem que saber que Deus está no comando. E que o único caminho de salvação
é através do Cordeiro. Se você não recebeu Jesus como seu Salvador hoje, você está correndo um sério risco de passar a eternidade longe de Deus no inferno. Mas se você já teve esse bendito encontro, se você já experimentou esta vida nova, então, clame por Maranata, clame para que Jesus volte logo, para que nós possamos nos apresentar diante do Cordeiro, nos apresentar diante do trono e receber merecidamente a nossa recompensa. Méritos não nossos, é claro, mas os dele, que para nós são suficientes para nos dar fazer com que nós enxerguemos esse dia como um dia glorioso. Então, amado irmão, a vitória vem. Não se deixe enganar por essa falsa aparência de impunidade. Haverá um dia que todo mundo terá que prestar contas. Você, eu, todas as pessoas que nós conhecemos. Nós teremos que estar presentes diante de Deus, nesse dia de juízo, o dia final, onde tudo o que fizermos será apresentado neste juízo. Mas se você já experimentou a vida com Jesus, glorifique a Deus. Porque a única forma de você se dar bem nesse dia foi concedido a você por Cristo Jesus. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. E não se deixasse levar. E cada atitude sua precisa ser pensada nisso. Eu já fui transformado. Eu não sou mais aquele que eu era antes. Eu terei que prestar contas. Eu vou fazer do jeito de Deus. Eu vou viver do jeito de Deus. Mesmo que isso signifique dizer não para alguns prazeres. Mesmo que isso signifique você não participar de algumas coisas que certamente a sua carne, a sua vontade queria participar. Mas lembre-se, vai valer a pena. Porque nesse dia, todos aqueles que se regozijaram e viveram de forma desonrosa aqui, sofrerão eternamente. Enquanto você, que se guardou, se preservou e viveu piedosamente, mesmo com sofrimento, mesmo com perseguição, mesmo sendo acusado injustamente de bobo, de fraco, gozará eternamente da presença do Altíssimo. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena aguardar a volta do Senhor. Vale a pena. Oremos ao Senhor. Deus, ajuda-nos, porque somos pequenos e fracos. E realmente, Senhor, somos levados de diversas maneiras a não prestarmos atenção em muitas passagens da Tua palavra que nos ensinam a confiar em Ti. E somos conduzidos pelo mundo a não vivermos de acordo com a Tua palavra. Mas tira isso do nosso coração e faz-nos, ó Deus, crer que o Senhor governa absoluto e que todas as coisas dependem do Senhor. Porque assim como nós não sabemos quando será o último dos teus filhos que receberá Jesus como Salvador,
e com isso o Senhor pode voltar a qualquer momento, que o Senhor possa nos fazer ansiar por esse dia, para que chegue logo, para que a luta acabe, para que as tentações cessem, para que nós possamos, ó Deus, viver para sempre, eternamente, na Tua presença, gozando do Senhor e das maravilhas que o Senhor preparou para nós. Ajuda-nos, ó Deus. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.